Bem-vindos a mais um vídeo aqui na Equilibre Cursos, e hoje nós começamos uma nova série aqui do Unity, né? Vai ser chamada Rapidinhas, coisa que eu vou fazer bem rapidinho, sem muita explicação detalhada. É lógico que eu vou tentar explicar o máximo que der nessas rapidinhas, mas o objetivo é ser vídeos assim de até no máximo, apelando muito assim 15 minutos. Eu pretendo deixar entre 10 minutos mais ou menos. Mas enfim, o que nós vamos fazer hoje é o seguinte, olha só. E paredes transparentes quando o personagem vem para trás delas. E aqui, ó. Dá para ir para trás desse prédio também, ó. E ele fica invisível também, em partes, né? E vocês vão entender o porquê conforme a gente for fazendo lá. Legal, né? Aí ele volta à opacidade quando o personagem sai de trás da parede. Isso é bem legal, né? Então vamos nós. Muito bem, vamos lá criar o sisteminha legal, bonitinho. Primeira coisa que você vai reparar é que eu já tenho os scripts aqui, mas nós vamos fazer passo a passo, tudo bonitinho, para você entender legal o que é o negócio. Então eu tenho situações aqui para exemplificar o negócio. Eu tenho simplesmente uma parede sólida, tal, que não tem mais nada, e eu tenho um objeto aqui que tem, inclusive, mais de um material num bloco só, por exemplo, tá vendo? Que aí a gente vai criar um looping para passar por todos esses materiais. E tem mais de um objeto também, que é uma coisa que vai ser comentada depois, que infelizmente é uma solução que eu achei que vai trazer alguns probleminhas não graves, mas que precisam ser resolvidos no futuro, e eu já estou pensando como que eu vou resolver. Mas vamos lá. Primeiro vamos criar o script, já tem uma pasta script aqui. Como é rapidinho, eu já estou assumindo que você sabe tudo isso aqui já. Vou criar um script, se eu achar, né, o negócio aqui, esse script, que vai se chamar parede de transparência. Então vamos editar ele. E aqui no parede trans, esse script vai para a câmera, tá? Então aqui nesse, nós vamos primeiro criar uma variável pública do tipo transform, chamada alvo. E uma outra variável pública do tipo raycast_hit, cadê aqui? Que a gente vai usar linecast, raycast_hit, e vou chamar de hit point mesmo, para ficar fácil. E new raycast_hit. Abre e fecha parênteses, opa, ponto e vírgula. Agora aqui no update, a gente vai para o update agora. Nós vamos soltar um linecast, que é parecido com o raycast, parecido, tá? Não é igual. Que vai sair da câmera até o nosso personagem. Vamos criar esse código aqui, ó. If physics.linecast, abre parênteses, vector3 start e vector3 end. É da onde ele sai e para onde ele vai. Ele sai da própria câmera, então é como o script vai estar na câmera, transform.position. Precisa corrigir o T minúsculo. Para onde ele vai? Alvo.position. Tá aí o objetivo da variável alvo. E out hit point. Opa! Out hit point. Então ele vai jogar a informação do raycast, do linecast, da onde ele bate na variável hit point. Então daí a gente pode pegar mais algumas informações. Se o linecast bater em algum lugar, por que o hit point tá? Ah, porque eu não coloquei um T aqui. Se o linecast bater em algum lugar, em alguma coisa, ele vai retornar o valor para a variável hit point e a gente pode pegar a coisa aí. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui a lógica, né, desse linecast, que vai ser simplesmente debug.drawLine. É só para a gente ver a coisa. Transform. Putz, grila, tá difícil, hein? Transform.position, da onde ele sai e para onde ele vai. Alvo.position, ponto e vírgula. E é tudo que a gente precisa fazer nesse script. Não precisa fazer absolutamente mais nada. Você pode até achar estranho, mas tudo que precisa fazer é só soltar um raio. Tendo feito isto, nós vamos pegar aqui a main camera. Deixa eu deletar esse script que é o que eu tinha feito antes. E vamos colocar esse script que acabamos de criar na main camera. Para você ter uma ideia da coisa, dá play
e vem na cena e deu erro, porque agora eu preciso, eu esqueci, na main camera, nesse script que a gente acabou de criar, precisa colocar alguma coisa no alvo, né? E o nosso alvo é o nosso player. No meu caso aqui, esse First Person Controller. Então eu clico da hierarquia para cá, arrasto, né, o First Person Controller aqui para o alvo. Agora dá play de novo. E vem para a cena. Olha só, o que é? Tá vendo que tem um raio saindo da câmera até o player? Deixa eu arrumar a janela para vocês verem aqui. Deixa eu fazer assim, uma divisão. Olha aqui na cena. Tá vendo? O raio tá seguindo o meu personagem. Então é isso aí que é para isso que é esse script, um raio que fica seguindo o personagem. Agora nós vamos criar outro script chamado parede transdim, que é de dinâmico. Então agora é um script que a gente vai colocar nos objetos que a gente quer que fiquem transparentes quando o personagem vai para trás deles. Nesse script, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar, vai ser chamar o script lá, pred, né? Olha, agora que eu vi, era para ter escrito parede, mas está escrito pred. A gente vai chamar esse script aqui, pred trans. Aqui fora, antes do start, vamos fazer o seguinte, private pred trans, pred, que coisa bonita, né? Pred trans, e vamos dar um nome para essa coisa aqui. Eu estou chamando lá o outro script. Para me referenciar nesse aqui, eu vou colocar transparência script. Vai ficar mais fácil. Pronto. Agora no start a gente vai realmente chamar ele. Vai ser da seguinte maneira. Game object. Transp. Dou um nome a esse game object. Igual. Game. Opa. Não é menos. É igual. Game object. Ponto. Find. E eu vou achar... eu quero o script que está na main camera. Lembra? Aquele pred trans está na main camera. Main camera. E aqui embaixo eu faço o seguinte. Transparência script é igual. Transp, que eu acabei de criar aqui em cima. Ponto. Get component. Agora a gente vai chamar o script mesmo. Pred trans... Eu escrevi errado. Tão esquisito ficar falando pred, ponto e vírgula. Joia. Esse pedaço de cima está feito. Vamos só ver se ele não vai acusar nenhum erro. Não. Vamos colocar ele num objeto já. Colocar aqui. Se eu der play, você vai ver que não vai acontecer nada. Não é para acontecer nada mesmo ainda. No update, agora que o bicho complica um pouquinho. Porque a gente vai trabalhar com um loop. O que é loop? Você já ouviu falar de looping de montanha-russa? Que ele passa por um looping, parece um anel, né? Então o loop é isso. Você sai de um ponto, dá uma volta e, entre aspas, volta no mesmo ponto. Você passa por várias coisas, né? Vai passando e passando e passando. Cada vez que acontece uma condição que você põe, ele repete e repete e repete, até não dá mais para fazer aquela condição. Mais ou menos isso. Então, vamos agora trabalhar com o loop for. For. E o que acontece aqui? Primeiro você declara uma variável no for. Eu vou declarar uma variável do tipo int, que vai ter o nome m e valor 0. Então, ele começa do 0. É importante isso, porque eu vou passar pelos materiais. Lembra que eu mostrei para você? Eu vou até mostrar mais uma vez. Vai consumir mais tempo do vídeo. Mas tá vendo? Tem vários materiais aqui. Dá para ver até aqui de fora já, ó. Se eu clicar nesse cubo, olha, tem material 001, material 002. Então, o meu looping vai garantir que o código passe por todos os materiais no objeto, tá? Por isso que eu estou usando o loop. E como ele vai mexer com uma array, né? Uma lista de array. O primeiro item sempre é 0. Então, a gente começa aqui pelo 0, né? No loop. Continuando, ponto e vírgula aqui, que eu já declarei a variável com valor 0. Enquanto m for menor do que renderer ponto materials.length, e aí você volta para cá e corrige porque esse renderer é com R minúsculo, e aqui essa linha render.materials.length
ele pega quantos materiais o objeto tem. 1, 2, 3, 4. Então, enquanto o m for menor do que esse número total, ele vai executar o looping. Ele repete o negócio, entendeu? Aí, a chave está aqui, ó. M++. Então, enquanto for menor, ele faz o código e acrescenta um valor pro m. Então, na próxima vez, o m vai ser 1, depois m2, depois m3. Então, num objeto que tem 3 materiais, ele vai rodar m0, 1 e 2. Tá vendo? 0, 1 e 2 dá 3 materiais. Quando o m valer 3, ele já para de executar o código nesse objeto. Espero que esteja dando para entender. Vamos continuar aqui. Para int 0 e para m0, m menor do que o número total de materiais, m++. Continuando aqui. Então agora a gente vai pegar o alfa do objeto para ver o nível de transparência que ele tem no valor, né? No valor alfa. Não é só porque o alfa está abaixo de 1 que o seu objeto vai ser transparente. Uma coisa específica tem que ser feita aqui antes. If renderer ponto. Não tem jeito, ele tá tacando R maiúsculo mesmo. Depois eu corrijo. Para, filho de Deus. If render ponto materials. Quais materiais? Não sei. Vou chamar o M para ele ver para mim qual é o material que eu tô usando agora. Ponto color ponto A, que é o alfa. Se esse alfa for menor do que 1, ou seja, se ele tiver começando uma certa transparência, aí eu vou executar um código, que é... Lembra sempre de corrigir isso, que eu estou corrigindo do R minúsculo aí, que senão vai dar merda. Render... Ponto. Putz, grila, tá difícil hoje, viu? Render.materials... M, esse M que ele está buscando no if, né? Ponto shader igual shader.find transparent barra diffuse. Fecho aspas. Tal. Aham! Agora é que o negócio começa a tomar forma. Assim, se o material pelo qual o meu loop está passando tiver o seu alfa menor do que 1, ou seja, se ele estiver tentando fazer o treco transparente, o R minúsculo aqui, eu falei para ele, você pega o shader desse material do Unity e transforma ele naquele transparente diffuse, porque é só assim que a gente consegue fazer um objeto transparente, semi-transparente. O shader tem que ser transparente diffuse. O que é esse shader que eu estou falando? É esse aqui, ó. Selecionando essa parede com o quadriculado, se você vier aqui na janela Inspector, é isso aqui, ó. Esse é o material dela, tá vendo? Que tem a textura aqui e tal. O shader é isso aqui. Geralmente fica aqui no Diffuse. O meu programa, o meu código vai fazer o seguinte. A hora que ele perceber que está tentando deixar o negócio transparente, ele vai mudar esse shader para esse aqui, ó, Transparent Diffuse. Que daí dá para deixar transparente. Vamos continuar no código aqui. Então, se tiver para baixo de 1, ele faz isso. Se não, se tiver para cima de 1, não sei porque que ele colocou essa chave automático, que eu não quero. Que eu só vou usar uma linha depois do else. Tá enxerido esse IntelliSense aí, viu? Se não, renderer.materials. Lembrem do S, porque nós estamos mexendo com vários materiais. Qual material? Não sei. O código que tá, o loop que tá passando aí. Ponto shader igual shader ponto. Tá difícil, hein? Find. E aí eu jogo para diffuse. Então é assim. Se o alfa dele tiver para baixo de 1, tem alguém tentando deixar o negócio transparente. Então muda o shader dele para transparent diffuse. Se não, se tiver para cima de 1, esse R aqui, então não tem ninguém tentando deixar transparente. Então coloca o material dele como diffuse, beleza? Resta agora dar uma testadinha aqui. Vamos pro Unity, dar play. Opa, deu erro. Parsing error. Ah, ok. Faltou uma chave. Pronto. Vamos dar o play aqui. Ó, agora fica de olho aqui, ó. Tá transparente diffuse, né? Eu não tô rodando o jogo nada. Por padrão, o meu shader tá transparente diffuse. Se eu der play, olha lá, mudou. Porque ele detectou que o alfa tá para cima de... tá
pra cima de um entre aspas, né? Tá 1 tal. Então ele tá falando, oh, não tem ninguém tentando deixar isso aqui transparente, vou mudar pro shader diffuse. Então, nesse pedaço, tá mais ou menos. Vamos continuar aqui o nosso código. Agora, a gente precisa pegar a informação daquele linecast. Então, vamos fazer o seguinte agora. Vamos pegar um if aqui e puxar aquele linecast, que é a coisa puxada aqui em cima. Ó. Ok? If transparência script ponto hit point. Cadê o hit point? Aqui, o hit point. Ponto hit point. Ponto transform for este transform, for o meu transform, que é para ser com letra minúscula. Putz grila, tá difícil hoje. Aí vai ser executado um certo código. Que código? O código baseado no seguinte. A gente vai detectar de novo aquele alfa para ver se está para baixo de 1. Se tiver, é porque estão tentando fazer um negócio transparente. Certo? Aí a gente vai deixar o negócio aqui transparente lá para cima, já muda o shader para transparent. Aqui embaixo a gente vai baixar o alfa. Vamos nós então. Vamos colocar o seguinte. Nessa linha aqui está falando o seguinte. Se o linecast lá daquele script da câmera bater em alguma coisa enquanto ele estiver a caminho do meu alvo, ou seja, do meu jogador, então tem alguma coisa aí no meio do caminho. Vamos deixar essa alguma coisa aí transparente, né? Beleza. Como que a gente vai fazer isso? Ó, if renderer ponto. Opa. Não, ô louco que isso. If render ponto materials com S, que tá, a gente quer passar por vários materiais se o objeto tiver mais de um. Quais materiais? Não sei. A gente chama pelo M, porque o M vai ter vários valores e ele vai passar por todos os materiais. If render material m.color.a, se o alfa dele for para cima, digamos, de 0.5f, então algum código vai ser executado. Se ele está para cima de 0.5f, não está transparente o suficiente. É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Eu quero deixar ele transparentíssimo. Como é que eu faço isso? Como a gente está mexendo no C# agora, não dá para eu modificar o alfa diretamente. Então eu tenho que usar um truquezinho. Não é truque, né? É como funciona no C# mesmo. Que eu vou pegar aqui, ó, color, e vou dar um nome de cor, é igual renderer.materials m, para ele passar, né? Só o loop que sabe por qual que está passando. Então, eu criei uma variável do tipo color, né, de cores, que vai pegar dos materiais aqui. Faltou um ponto color. Então, essa variável cor vai ter o valor do material do meu objeto ao qual o script está ligado. Aí, o alfa dessa minha variável cor vai ser menos igual 0.02f. Lembra que o menos igual quer dizer vai diminuindo aí devagarinho, de ponto em ponto, vai diminuindo. E para finalizar, a gente vai atribuir esse alfa ao material, né, do meu objeto. Então, renderer.materials, opa, não é ponto aqui, m.color. Eu não tem como modificar o ponto A no C#, mas tem como modificar o color como um inteiro. Igual a cor, certo? Então aqui está falando, se o negócio ao qual o meu linecast está batendo tiver uma transparência maior do que 0.5f, o alfa, pode abaixar essa transparência aí. Pode deixar ele mais transparente. Vamos dar uma olhadinha aqui, que vai rolar. Aqui... Olha que beleza, rapaz. Mas ele não volta, que a gente ainda não criou. E é importante frisar que esse script que a gente criou agora, né, parede transdim, eu joguei ele como eu já tinha jogado ele, né, nessa parede transparente. Se não estiver funcionando para você, dá uma olhada se você colocou mesmo o script na parede, né? Porque já houve casos aí em que vieram pedir ajuda. E a única coisa que tinha faltado era colocar o script no objeto. Mas já tá tendo progresso. Ele entra aqui atrás da parede e o negócio fica transparente. Só que agora,
a gente tem que fazer ele voltar, né? Porque não é para ficar transparente pro resto da vida, certo? Aqui eu falo, se o alfa do meu material tiver abaixo de 1, ou acima de 0.5, aliás, desculpem, então ele vai deixar o negócio mais transparente. Se não estiver maior do que 0.5, aí a coisa muda de figura. Mas tem uma coisa importante aqui, esse else, está vendo que eu estou pondo depois da verificação de 0.5. Mas, na verdade, esse else aqui, é muito importante você lembrar isso, senão vai dar um efeito de ficar tremilicando o seu objeto. Flickering chama. Não é tremilicando, é como se estivesse piscando. Então eu vou colocar aqui, ó, porque esse if faz o seguinte, se eu transforme no qual aquele linecast for igual a esse aqui, for esse que o script está, né? For esse objeto ao qual o script está ligado, você faz isso. Mas agora a gente vai falar assim, mas se o linecast não estiver batendo nesse objeto, então eu vou voltar ele, o alfa dele normal. Vamos fazer, é por isso que eu vou colocar o else aqui depois de fechar o if que verifica o linecast lá no outro script. Vamos nós. Else, se não tiver o linecast batendo aqui, aí if renderer ponto materials m ponto color ponto a for menor do que 1. Se o linecast não estiver batendo no objeto e o alfa desse objeto for menor do que 1, a gente vai subir esse alfa para deixar ele opaco. Mesma coisa de lá de cima, ó. Color, cor igual renderer, renderer ponto materials m, que vai pegar do loop, ponto color, cor ponto a mais igual 0.02f, então ele vai fazer o incremento aqui, renderer ponto materials, m entre colchetes ponto color igual cor. Yay! Vamos testar? Volto para o Unity, no play, entrei atrás dele, ficou invisível, voltei, ele voltou a ficar opaco. Olha que belezinha, rapaz! Aqui não está funcionando ainda no prédio. O negócio, porque esse prédio é um pedaço importante. Olha aqui esse prédio, como é que ele é feito. Ele tem aqui teste casa, que é um objeto central, né? Onde tem vários filhos, que é, por exemplo, o cubo é a geometria aqui do prédio principal, tá certo? Que tem vários materiais, que a gente deu um jeito nisso com o looping. Ele passa por todos esses materiais. A questão é a seguinte, se você colocar o script no objeto pai aqui, que só serve para juntar todas as peças, que não tem geometria nenhuma, não vai funcionar absolutamente nada. Você vai ter que colocar o script na geometria. Nesse caso aqui das paredes, tal, aqui de fora. A minha geometria é essa aqui, ó, na hierarquia, se chama cubo. Então eu tenho que colocar o script lá naquele. Eu pego meu script e arrasto o script até o cubo. Eu quero que essas paredes aqui, que estão destacadas agora, fiquem transparentes. Tá? Vou dar play aqui agora. Venho para trás. Olha que beleza, rapaz! Oh, maravilha! Ficou tudo bonitinho. Agora, essa solução minha não é a melhor. Por quê? Vamos supor que eu tenho aqui... você tem que ter collider, tá? Nas coisas. Tem que ter colisor. Porque o linecast bate só em colisor. Se você não tiver collider, você esquece que não vai funcionar o colisor. Que é isso que eu estou falando? Vamos supor aqui, ó. Eu tenho o meu objeto da casa e ele tá vendo... ele não tá vendo nada, né? E ele tem um box collider. Tá aqui, ó. Tá vendo? Então você tem que ter um collider. Pode ser mesh collider, box collider. Mas a coisa importante que eu tava falando, que você tem que ter... Não, você não tem que ter nada. Eu ia demonstrar, por exemplo,
uma desvantagem desse negócio, porque vamos supor aqui, ó, eu tenho uma mesh aqui que você poderia usar de uma placa, se esse prédio fosse uma loja, né? Vamos colocar, não sei, não, claro que eu sei, né? Eu tenho que colocar um componente Physics Box Collider para funcionar o Linecast nele. Agora eu dou play, o meu personagem vem aqui para trás, o prédio fica transparente, certo? Mas agora eu vou para trás da placa também, ó. Agora a placa ficou transparente. Não, na verdade a plaquinha aqui não tá querendo ficar transparente. Não sei o que aconteceu. Mas o que eu... eu não pus o script. Eu não pus o script na placa. Vamos colocar para ilustrar isso direito. Eu vou com o personagem aqui para trás, tal. Aí a hora que eu passo na placa... Quer ver? Colocar uma coisa na frente. É ela que fica transparente, ó. A placa que fica transparente. Porque o Linecast, infelizmente, ele só vai retornar a informação do primeiro objeto que ele bate. Tem um jeito de consertar entre aspas, né, com o Raycast, só que eu ainda preciso trabalhar nisso para ver direitinho. Como eu achei essa solução, como eu consegui construir essa solução que é relativamente simples e já dá para usar num monte de coisa, eu resolvi já compartilhar com o Linecast mesmo, porque já dá para você usar. Tá vendo? E é tão legal. Eu gosto tanto. Já dá para usar tranquilamente essa solução em várias ocasiões, várias coisas. Não é tão restrito assim, né? Uma última coisinha antes de finalizar esse vídeo. Eu encontrei um problema usando esse método, que é o seguinte. Na hora que eu vou construir o meu jogo, se tiver todos os materiais de todos os objetos que eu vou trabalhar, né, no meu jogo, tiver tudo diffuse, todos, não tiver nenhum transparente logo de cara, hora que inicia, dá uma ziquinha. Eu não entendi muito bem o que é o negócio, mas eu vou tentar reproduzir aqui. Vamos ver aqui. Se eu vier com o meu personagem... Ah lá. Dá isso. Isso acontece se eu não tiver nenhum objeto transparente de padrão. Mas se eu mudar aqui, por exemplo, pode ser qualquer objeto simples que não vai fazer. E eu falo isso porque se você mudar esse aqui, por exemplo, ó, no meu caso, você pode ter objetos bem parecidos. Se eu mudar esse aqui para transparente, acontece isso aqui. Ele fica realmente transparente e começa a exibir algumas coisas atrás. É por isso que lá no código eu só transformo em transparente o negócio quando o meu personagem vai para trás dele. Porque senão fica essa coisa feia aí durante o jogo, né? Mas vamos pegar essa parede, né? Escolhe alguma coisa simples aí. Eu achei essa solução, por acaso, ainda bem que eu achei essa solução. Acredito eu que é porque se você roda um jogo que não tem nenhum material transparente nesse jogo, o Unity não se importa em jogar esse shader pro seu jogo para economizar recurso, vamos dizer assim. Aí ele... Como o código vai de qualquer jeito, quando nesse caso em que o seu jogo não tem esse shader transparente, né, o personagem vai para trás e aí o jogo não sabe o que fazer com aquele negócio, fica tudo roxo. Mas se você tem por padrão, qualquer objeto aí por padrão com esse shader transparente, eu acredito que aí, né, na hora de construir o jogo, o Unity joga esse shader transparente no seu jogo, né, nas pastas lá, nos assets e tal. Aí ele sabe o que fazer. Aí fica tudo certinho. E eu falei que era rapidinho e por fim das contas eu acabei explicando tudo de novo, o mais detalhado que eu conseguisse. E ainda não foi detalhado o suficiente. Eu sei muito bem disso. Pode ser que você tenha ficado com dúvida. E pode falar nos comentários do vídeo que eu vou tentar te ajudar. Mas bela rapidinha, hein? Pra quem falou que ia ficar nos 10 minutos, aqui pra mim deu meia hora. Depois de editar o vídeo eu não sei quanto que vai dar, mas muito provavelmente vai dar mais de 20 minutos. Mas é isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo. Espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço. Fui!